Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês do anúncio que antecede o toque de trombetas do Apocalipse, o toque das últimas 7 trombetas. E esse anúncio está sendo dado. Talvez você não percebeu, muitas pessoas não percebem, mas esse anúncio, sim, ele está sendo dado. Deus, irmãos, ele tem seus tempos determinados, como eu já tenho falado aqui. Você acha que foi coincidência Jesus morrer justamente no dia da Páscoa? A Páscoa, onde eles tinham que matar um cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito? Claro que não. Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a festa da Páscoa era uma figura que anunciava a vinda do Messias, a vinda de Jesus, o Cordeiro que derramaria seu sangue, para que a morte espiritual não passasse para nós. A segunda festa, a festa dos pães sem fermento, quando Jesus morreu, ele já tinha deixado seus discípulos com uma mistura sem fermento, sem a contaminação do mundo. Eles cometiam erros, sim, como nós também cometemos. Mas nós não vivemos mais no curso desse mundo, porque somos de Jesus. E a vontade de Deus é que a gente se torne uma massa sem fermento. Uma mistura de gente que vive uma vida santa. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 5, 7, quando ele corrigia a igreja de Corinto a respeito de um pecado sexual, de um homem deitar com a mãe do próprio pai, ele disse, vou colocar aqui com as minhas palavras para ficar mais fácil de entender. Vocês devem, ele fala com ele, 1 Coríntios 5, 7, ser uma massa sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já morreu por nós, já foi sacrificado por nós. Então, quando Cristo morreu, ele espera que os seus discípulos se tornem uma massa sem fermento, se separem do mundo. A terceira festa, a festa das primícias, e onde eu estava no último vídeo, um dia depois do sábado, que é o domingo, irmãos, não foi por coincidência que Jesus ressuscitou justamente naquele dia. E o apóstolo Paulo afirma, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, colocarei aqui mais uma vez com as minhas palavras, que assim como que Cristo foi feito as primícias dos que dormem, ele é o feixe das primícias, que as primícias no Velho Testamento eram feixe, era o melhor da terra, eram os primeiros frutos, os melhores frutos, que eram movidos diante de Deus. Quem foi o melhor? Quem foi aquele que foi e o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, porque foi o melhor dessa terra oferecido ao Pai? Foi o Senhor Jesus Cristo, aquele que era perfeito, que sempre obedeceu ao Pai em tudo, que fez tudo conforme a vontade de Deus. Ele se ofereceu, ele se sacrificou, ele foi movido e ele ressuscitou e vive para sempre num corpo glorificado. E por causa dele, Deus nos aceitou. Nós nos tornamos primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes a Ele, somente por causa da obra dele. Então ele morreu, derramou seu sangue por nós, deseja que a gente se torne uma massa sem fermento, separados desse mundo, mas mesmo assim ainda imperfeitos, e reconhecemos que só somos aceitos por causa dele. E que, assim como ele viveu para uma nova vida, ele ressuscitou, num corpo glorificado, assim Deus nos tornará a trazer com ele na sua vinda. Tá vendo? As festas não são coincidências. São perfeitas imagens daquilo que estaria por vir, daquilo que Cristo faria. E agora, irmãos, quero falar com vocês do anúncio, como eu disse no começo do vídeo, que está sendo feito e muitas pessoas não percebem. Esse anúncio, ele vem antes, ele antecede as últimas 7 trombetas do Apocalipse. Jesus disse para os seus discípulos, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 7, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí vocês vão ser testemunhas. Irmãos, o Espírito de Cristo veio sobre os discípulos para que eles testemunhassem a sua obra de redenção. E é isso que nós estamos fazendo até hoje. É esse tempo. Deus abriu um tempo do dia de Pentecostes, olha só, a quarta festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, onde eram apresentados para Deus várias ofertas, incluindo 2 pães com fermento. Se lá nos asmos era sem fermento, agora é com. Olha como é perfeito essas duas coisas, como elas se encaixam. Deus nos chama para viver uma vida pura e santa, mas Ele sabe que ainda somos imperfeitos, até que nosso corpo seja glorificado no dia do Senhor. E ali os 2 pães, por que 2? Judeus e não judeus, judeus e gentios.
É o cumprimento da profecia de Joel. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Não depende de nacionalidade, depende de fé. Quando você crê no Senhor Jesus, você entra no cumprimento espiritual das festas. O sangue do Cordeiro perdoa os seus pecados. Deus toca no seu coração para que você se torne um pão sem fermento, uma massa sem fermento, para que você se separe da imundícia, do pecado desse mundo. E não é pouca imundícia, irmãos, que nós estamos presenciando aí, sabe? E após isso, né, mesmo você se separando do mundo, você sabe que você só é aceito por Deus por causa de Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele pagou o preço, ele é o nosso mediador, o nosso sacerdote, aquele que nos leva ao Pai. O Pai nos aceita por causa dele. E aí a quarta festa, a festa dos Pentecostes, eles receberam a virtude do Espírito de Jesus Cristo. E hoje, se você confessa Jesus como seu Salvador, se você realmente crê no Evangelho, isso se torna real na sua vida. Deus vai fazendo com que se cumpra na sua vida. Você entra nessa linha do tempo das festas. O sangue de Cristo perdoa seus pecados. Você se torna um pão sem fermento. Mas você entende que foi aceito por causa de Jesus, que é as primícias, e você é cheio do poder de Jesus Cristo. Para ser o quê? Testemunha. Então Deus abriu uma linha do tempo que começou lá em Atos, no dia de Pentecostes, e vai até o começo da última semana do Apocalipse. A última semana profética, a última semana de anos, quando as 7 trombetas vão começar a tocar. Lá dentro da última semana, quando as trombetas começar a tocar, vai ter como ser salvo ainda. A Bíblia mostra isso. Mas, irmão, será um tempo muito mais difícil. Esse anúncio, esse tempo que nós vivemos agora, onde Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, começou ali e se estendeu até nós. O poder se estendeu até nós e a missão também. O apóstolo Pedro fala essa promessa, quando ele estava pregando lá no dia de Pentecostes, ele fala: essa promessa é para nós, mas para vocês e para todos que o Senhor vier a chamar. O Senhor não nos chamou? Então, esse tempo, esse anúncio que precede o toque das últimas 7 trombetas, é para nós fazermos parte dele e anunciarmos do jeito certo as coisas de Deus. Porque lá no tempo da grande tribulação, a igreja vai estar fugindo. Alguns vão ser pegos, vão ser provados e vão morrer por amor do Senhor. Outros vão colocar a marca da besta. O mundo vai estar sofrendo também, não é só a igreja. A igreja vai estar sendo perseguida pelo anticristo, mas o mundo vai estar sofrendo com as pragas, com as taças e com as trombetas da ira de Deus. Tá certo? Então, esse tempo que antecede o toque dessas últimas trombetas, é o tempo que a gente está vivendo agora, não é um tempo para a gente viver como se não fôssemos do Senhor. Como se não tivéssemos numa guerra espiritual, como se não tivéssemos numa missão. Mas é tempo de anunciarmos aquilo que o Senhor faz. Ou seja, que Ele salva, que Ele morreu na cruz por nós, mas também que Ele voltará. E a volta de Jesus está revelada nas festas. Nós temos aí Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, as 4 primeiras festas. A quinta festa, o dia da expiação, que é a próxima que eu vou estar falando, onde o sacerdote entra no Santo dos Santos. É Jesus entrando nos céus. Mas também mostra ele saindo. Então as festas vão nos mostrar, dia e hora nós não sabemos, mas elas vão nos mostrar quando vai começar, mais ou menos. Quais sinais antecedem a volta do Senhor? Quais sinais acontecem da parte de Deus nessa terra até que o sumo sacerdote saia do Santo dos Santos? Quando ele sair do Santo dos Santos, os mortos em Cristo vão se ressuscitar para encontrar com ele. E os vivos encontrarão com ele nos ares. Agora, quer você esteja morto ou vivo, se você for do Senhor, você vai encontrar com ele, isso é uma certeza. E ali estará fechada a porta para se tornar rei e sacerdote com o Senhor. Então é de muita valia, é crucial. Porque o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então é crucial que você entenda esse chamado. Mesmo que se você não for do Senhor hoje, dá tempo de você fazer parte desse chamado, entregando sua vida a Ele, e aí Ele vai perdoar os seus pecados, te separar desse mundo e te fazer uma testemunha viva, que queima com o fogo do Espírito Santo, para anunciar as coisas do Senhor para essa geração perdida. Geração muitas vezes entrega o pecado, e aí, até em muitas igrejas, você vê ali, ao invés da preocupação, do foco estar em ganhar almas, é um comércio do Evangelho.
ou um monte de doutrina que o inimigo foi colocando ali, cegando as pessoas, e muitas pessoas não têm nem força para caminhar, mesmo estando dentro das igrejas. Então, queira fazer parte, clame a Deus, né? Queira ter sua vida, não, independente da situação que você esteja, ter sua vida, né? Fortalecida, reestruturada pelo Senhor. Preste atenção, porque este é o toque de trombetas, né? O anúncio que está sendo feito antes daquelas 7 últimas trombetas do Apocalipse. E é tempo da gente despertar, de nós abrirmos os nossos olhos e continuarmos, né, buscando entender cada vez mais a respeito do nosso Deus, buscando santificar cada vez mais a nossa vida, para que, né, quando essas coisas começarem a acontecer, nós já estejamos de acordo com a direção do nosso Deus, estejamos, né, sendo cuidados pelo nosso Deus. E se eu e você, se a gente não chegar até lá, que a gente venha dormir com o Senhor, que a gente venha, né, passar dessa vida para outra em Cristo, esperando a sua volta, para que a gente ressuscite com Ele. Porque a Bíblia diz que os que são de Cristo ressuscitarão com Ele na sua vida. Mas a respeito do vídeo de hoje é isso. Desde o dia de Pentecostes até agora, até que comece a última semana, está sendo anunciado pelas testemunhas do Senhor um anúncio antes de começar os toques de trombeta. Porque quando os toques de trombeta começar, a coisa vai ficar mais séria. Vai haver sofrimento como nunca houve, a igreja sendo perseguida e o mundo recebendo a ira de Deus nas taças, nas pragas e nas trombetas. Fiquem todos com Deus. Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. Fique na paz, medite nas coisas do Senhor, queira fazer um concerto com Ele. Não queira ser somente conhecedor, mas praticante do Evangelho. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.